Fernando Nakagawa se junta a nós aqui, nosso analista, âncora do CNN Money, para poder nos ajudar a entender um pouco das causas e consequências dessa disparada do câmbio. Hoje, agora, deu uma acalmada aqui, mas até pouquinho tempo estava batendo em 6,20 o dólar comercial, sem falar outras cotações que são ainda superiores. Mas, Naka, queria que você nos contasse primeiro o que impulsionou esta alta e como é que tem sido os esforços do Banco Central para tentar manter o câmbio com um pouco mais de razoável controle. Yuri, boa tarde a você, todo mundo que está com a gente no 360. Basicamente, a disparada do dólar é explicada por duas palavras: risco fiscal. É a preocupação do mundo da economia com a trajetória das contas públicas. Durante os últimos dias, cresceu o temor, o medo entre os agentes econômicos de que talvez o texto proposto pela equipe econômica, o pacote fiscal, o pacote costurado pelo ministro Fernando Haddad, não tivesse tempo hábil ou apoio político para ser aprovado no Congresso Nacional. Isso pesou muito, desde o fim da semana passada. Foi isso que aconteceu ontem e foi isso que aconteceu em boa parte do dia de hoje. Aí, pouco antes do 360 começar, ali no finzinho, era 2h50, 2h55, Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, anuncia: vamos votar hoje a reforma tributária e o PLP 210, o pacote fiscal, parte do pacote fiscal. Os outros dois projetos do pacote fiscal, que tem a PEC e um PL, devem ficar para amanhã. Esta notícia, que sai pouco antes das 3 horas da tarde, tem a varinha de condão de mudar completamente a trajetória do dólar, que desde as 3 horas, portanto, nos últimos 26 minutos, começou a operar em queda. Agora ele cai perto de 0,30% e é trocado de mãos a R$ 6,08, 1 centavo abaixo do fechamento de ontem. Então, é a possibilidade de que agora a Câmara dos Deputados possa, de fato, avançar com os textos ali, as propostas para a costura do pacote fiscal, aquele conjunto de medidas para tentar conter a escalada dos gastos públicos. É isso que, na última meia hora, fez com que a trajetória da moeda se invertesse completamente. Então, agora, a esperança de que o pacote fiscal pode ser aprovado faz o dólar cair pelo menos um pouquinho na comparação com ontem. Naka, você falou, né, como tudo está conectado com a política, com o que está acontecendo no Congresso Nacional. Ao ter esse anúncio de que das 3 medidas, né, tem uma proposta de emenda à Constituição, 2 projetos de lei. Um desses vai votar, aquele que é relatado pelo deputado Átila Lira, do Progressistas do Piauí. Esse deve votar hoje, então, pelo que disse Arthur Lira. Os outros 2, a PEC, que é um pouco mais complexa, sim, até pelo fato de ser uma mudança na Constituição, exige um quórum mais alto, fica para amanhã. E principalmente o projeto que está sob relatoria do deputado Isnaldo Bulhões, que é o que mexe com o BPC, com benefícios fiscais, que é esse que está politicamente mais enroscado, que tem tido mais dificuldade. A gente viu ontem, na hora de conversar aqui com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, entrou no ar conosco aqui no 360, ele próprio deixou claro ali que ainda se tem muita conversa para acontecer, para formatar o BCC. Sim, há um desejo de combater as fraudes, mas todo mundo está com medo do efeito político disso nos seus redutos, né? Isso explica muito dessa incerteza aí em relação ao pacote. Sim, e aí é interessante observar isso, porque, de fato, você tem dentro do pacote fiscal, Yuri, alguns tópicos que mexem com as perspectivas de pagamento de programas sociais ou mesmo do salário mínimo. Tudo isso, obviamente, tem muito apelo popular e pode desagradar as bases de deputados e senadores, mas o pacote fiscal também trata de assuntos que têm zero sensibilidade social, zero sensibilidade popular, como, por exemplo, os supersalários. Que estão na PEC, né? E aí não tem reclamação, quer dizer, tem reclamação dos juízes, né? Não das pessoas. Mas aí, diante deste comportamento dos parlamentares ao longo dos últimos dias, Yuri, parte do mercado financeiro ficou com uma dúvida. Cadê aquele Congresso Nacional? Cadê aquela legislatura que, nas urnas, muitos analistas políticos diziam: olha, o Congresso, ele é muito mais liberal do que o Palácio do Planalto, muito mais liberal do que o executivo eleito no segundo turno. Portanto, o Congresso será ali o fiel da balança, levando a agenda econômica para o lado responsável, para o lado fiscalista. E o que a gente viu ao longo dos últimos dias não foi bem isso.
Então, isso gerou uma dúvida no mundo da economia, nos agentes econômicos, do tipo, olha, o Congresso que poderia melhorar o texto do pacote fiscal, do pacote Haddad, será que pode piorar o texto? E, de fato, esta hipótese ainda existe. Esse papel de fiador fiscal que o Congresso tinha tomou para si, para si no primeiro ano do governo, principalmente quando aprovou o arcabouço fiscal, as novas regras fiscais no início do ano passado, ele foi se perdendo ao longo deste ano com uma série de propostas, né? Agora, Naka, isso é um lado, a questão de como o Congresso está lidando com esse pacote, com as propostas da equipe econômica. Por outro, como é que o BC tem agido, né? Você preparou uma arte para a gente mostrar aqui desses mecanismos que o Banco Central, que tanta gente vinha cobrando, inclusive o PT vinha cobrando. Cadê? Agora entrou. Agora entrou. E o Banco Central tem 3 maneiras de atuar, de intervir no mercado de câmbio. E aí as 3 maneiras, o Banco Central sempre faz uma ressalva. Não é para botar o dólar num patamar, num preço X ali, quero o dólar a tanto. Não é para controlar o câmbio. Exatamente. É para não deixar sair do controle. Isso, é para não deixar sair do controle. É sutil a diferença. É para não permitir que o mercado funcione de maneira desordenada, de maneira disfuncional. Quais são as 3 maneiras de intervir? A venda direta de dólares, essa é uma operação simples. Pega o dólar que está nas reservas internacionais, oferece para o mercado, para os bancos. Foi isso que ele fez hoje 2 vezes, vendeu quase 4 bilhões de dólares, pega o dinheiro das reservas, oferece para o banco e acabou. O Banco Central recebe reais e entrega os dólares. Também existe a possibilidade de pegar os dólares das reservas e emprestar. Então o Banco Central oferece essa grana hoje e diz para os bancos, olha, me devolvam daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, pagando juros. Então é empréstimo mesmo, tem juro, o Banco Central recebe dinheiro. Ele também tem feito esse tipo de operação. Então essas 2 primeiras operações, a venda direta e o empréstimo, o Banco Central tem feito ao longo dos últimos dias. Existe uma terceira maneira ainda de intervir, que é o chamado swap cambial. É um termo mais complexo, Banco Centralês, mas swap em inglês é troca. E é uma troca de fato. Aqui o Banco Central diz o seguinte, quem tem dívida no exterior, está preocupado que o dólar pode subir? Vem aqui comigo que eu resolvo. Como? Se o dólar subir de hoje até uma data futura, eu pago a variação em reais para vocês. Então, vamos supor, o dólar está a R$6 hoje, se o banco está com medo que vá para 7 daqui a 1 mês, então o Banco Central fala, não tem problema, se for para 7, eu te dou R$1 a cada dólar que você tem de dívida no exterior. Em troca, o Banco Central recebe juros atrelados à taxa Selic. Então são operações financeiras que o Banco Central tem lá na sua caixa de ferramenta e ele voltou a fazer essas operações. A esquerda estava criticando muito o Banco Central de Campos Neto por não atuar no mercado de câmbio, deixar o dólar chegar a 6, mas nos últimos dias o Banco Central está sendo muito presente, de modo até a gerar algumas críticas, porque o Banco Central está atuando e mesmo assim, até agora, né, até as 2h30, o dólar estava subindo. Então tinha gente que estava dizendo, será que o Banco Central não está queimando cartucho à toa? Agora... Que era uma preocupação de integrantes do Banco Central, né? Não adianta simplesmente entrar por entrar porque subiu um determinado patamar. É preciso entrar para, de fato, ter efeito na cotação. Porque se entrar e não acontecer nada, aí sim, de fato, você, queimou entre cartucho, aspas, queimou o cartucho.